Oi, gente, então, muito bem-vindos. Prazer, eu sou a Marina. Já estou aqui na Tecnofit há 3 anos e meio, quase 4. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu sou aqui da área do marketing. Sou formada em publicidade. No decorrer da minha carreira, fui indo para alguns caminhos um pouco mais estratégicos de marketing e administração. E, e a gente preparou essa masterclass pensando muito em vocês, e por isso a gente perguntou para vocês o que vocês queriam saber sobre Black. Então, a gente fez uma enquete lá na nossa comunidade no WhatsApp, onde vocês escolheram quais eram os temas que vocês queriam entender um pouco mais sobre Black. Então, a gente, com esses dados, a gente montou esse material, né? E, e quem não está na comunidade, então, bora entrar. O pessoal coloca o link aqui para vocês poderem receber novidades em primeira mão, para poder ter acesso a vários conteúdos relevantes e também poder participar, né, desses momentos de interação. Então, o que a gente vai ver aqui hoje? Vai entender um pouquinho sobre história e propósito da Black, que eu acho sempre muito legal trazer esse ponto para vocês. Um pouco sobre estratégia antes da promoção, o que você precisa olhar. Então, a gente vai ajudar vocês bastante nesse ponto. A pergunta que não quer calar, eu vou para aquisição ou eu vou para retenção? Um pouquinho de prática, então essa masterclass ela vai ser um pouquinho diferente das masterclass que aconteceram até hoje, onde a gente abria bastante o sistema e mostrava para vocês como funciona. Então, como a Black ela tem um pouquinho mais dessa pegada promocional, a gente não vai entrar tanto nela, mas depois a gente deixa links bem importantes para vocês acompanharem e verem como que isso roda. E no final tem um bônus também, além do que a Ana comentou com vocês, a gente também trouxe um outro material para poder dar suporte para vocês nesse momento. Então, por que a Black Friday surgiu? A Black Friday ela surgiu nos Estados Unidos. A Black Friday ela é um pós-dia de ação de graças, que é um momento super importante para os estadunidenses, né? Então, é um momento deles muito de agradecimento, de família, de reflexão. Mas o que acontecia é que no outro dia de Black Friday, o pessoal entrava em surto. Então, os policiais da Filadélfia nomearam essa data pós Thanksgiving como Black Friday, justamente porque parecia que dava um apagão no pessoal. E eles ficavam, então, o trânsito ficava caótico, era uma movimentação nas lojas. E por causa dessa movimentação, as empresas começaram a entender que era um momento de girar estoque, de se preparar para o Natal. Então, existe né, um tempo longo entre uma promoção e o Natal, então eles aproveitaram e, no decorrer dos anos, essa veio se tornando, então, uma data comercial de vendas mesmo, né? E lá em 2000, que de fato ela entrou no calendário comercial de uma forma mais expressiva e começou a ganhar o mundo, né? E em 2010 ela chegou aqui no Brasil. A gente sabe que o brasileiro muda um pouquinho o cenário das coisas. Então ali no começo era aquela muvuca de loja e todo mundo brigando, né? Para conseguir as promoções. Hoje a gente ainda tem alguns pontos que o pessoal tem trazido, né, de que às vezes a Black é a metade do dobro. Então, por isso também que é muito importante a gente ter estratégia para que a gente alinhe bem com o nosso cliente, né, e ofereça uma oferta legal para os nossos alunos, né? Então, gente, a Black ela nasceu do movimento. E o que tem mais a ver com fitness do que movimento, né? E então, por isso, esse movimento de pessoas, essa troca de energia que a gente espera da Black. Então, eu vou até pedir para vocês, eu sei que vocês começam o dia cedo, né? Antes das 6, vocês já estão de pé, então já estão há mais de 9 horas aí no trabalho. Então, vamos se alongar, vamos gerar um movimento, para a gente estar aqui nesse momento atentos para cá. Então, dar uma soltada nos ombros, justamente para que a gente consiga trazer esse movimento tanto para esse nosso momento aqui agora, quanto no próximo mês para os nossos clientes, né? Então, o principal ponto que eu quero que vocês saiam daqui hoje é que a Black ela não é só sobre desconto, é sobre estratégia e propósito. Então, quando a gente fala de Black, eu quero que vocês tentem olhar mais para ela como um movimento e não só como desconto. Então, a estratégia, quando a gente
começa a puxar esse raciocínio, a gente fala de planejamento, a gente fala de execução, a gente fala de acompanhar como que isso está acontecendo dentro desse nosso cronograma, e ainda, porque ainda dá tempo de agir, né? Então, eu vou passar um pouquinho esse raciocínio para vocês, agora nesses próximos passos. Então, antes da promoção vem a estratégia. Eu quero saber aqui, quem que já fez Black antes, coloquem aqui nos comentários. Se você já rodou alguma Black aí no seu negócio fitness ou em outro negócio que você já tenha tocado. Quem que já tocou uma campanha de Black Friday por aí? Ó, o Diego comentando que sim. É um momento super, super importante aqui para nós. Ai, que legal, Letícia. Então vai dar para trazer bastante insight aí para vocês na próxima. O pessoal fazendo semestral, isso já é bem comum, a gente rodar a Black não só em novembro, né? Então, a gente precisa entender aonde estamos para decidir para onde a gente quer ir. Então, usar esses dados como bússola, é uma estratégia muito importante para que a gente saia no lucro, para que essa campanha ela seja rentável, porque no final do dia, né, a gente sabe que os negócios precisam lucrar, a gente tem toda uma missão, né, vocês têm muito uma missão de transformar a vida das pessoas através do exercício físico, mas a gente precisa não somos ONG, né? A gente precisa sair com essa rentabilidade. Então, são 3 perguntas que a gente busca responder com essas análises. O que mais vende dentro do seu negócio fitness? Qual que é o comportamento do teu cliente? E qual que é a margem e oportunidades que você tem dentro do seu negócio? Tá, Marina, mas essas perguntas são bem amplas, né? O que pode, aonde que eu posso encontrar isso? E se eu olho, e se tem uma coisa, o que a outra quer dizer? Como que eu chego, né, na resposta dessas perguntas? Então, eu vou trazer para vocês aqui rapidamente um pouco sobre quais relatórios vocês podem observar para responder essas perguntas e trazendo alguns insights já neles. A gente teve uma masterclass só sobre relatórios. A gente vai compartilhar com vocês os links, que daí vocês podem entender um pouco mais a fundo cada um deles também. Então, primeiros relatórios, tá? De vendas e planos. O que você precisa olhar? Qual que é o plano mais vendido, taxa de conversão dos planos, ticket médio e tempo médio de permanência. Esses são os principais indicadores que são legais de você acompanhar. Para quê? Para identificar quais são os planos campeões. Em vendas, claro, mas também em retenção ou até mesmo em margem. Então, você precisa entender, porque às vezes você tem um plano que vende muito, que é o trimestral, mas o teu anual é o que retém mais o pessoal. Então, é melhor você trazer, então, inclusive os clientes que já estão dentro de casa para esse teu anual. Então, é muito importante você ter essa visão, tanto na questão de volume, quanto na questão de retenção, para poder tomar algumas decisões mais estratégicas. O ticket médio, né, a gente sabe que é um indicador muito importante para falar sobre a saúde do negócio de vocês. Então, se você está com um ticket médio mais baixo, você pode criar campanhas de combo de vendas, ou até mesmo de você trazer um plano um pouco mais caro para o seu cliente, para conseguir trabalhar dentro desse indicador, e também histórico de vendas. A gente sabe que existem alguns meses sazonais, ou alguns outros pontos que são importantes para você analisar. Então, aqui tem um pouquinho a carinha de alguns relatórios aqui que a gente tem, para vocês entenderem e poderem buscar eles depois. Ativos e cancelados. Então, o número de clientes ativos está sempre ali na nossa dashboard, né? Como um dos primeiros números que vocês acompanham. A gente tem vários lugares do sistema para poder ver isso. Então, é importante você conseguir ter essa percepção do volume de clientes que você tem ativo, de quantos alunos estão cancelando e qual que é o tempo que o pessoal fica dentro do seu estabelecimento. Então, se você tem muito cliente inativo, você tem uma oportunidade de reativar esse pessoal. Se você tem uma alta entrada de cliente, então você está vendendo super bem, a recepção está fazendo um trabalho excepcional, mas tem gente que está saindo, muita gente saindo. Então, teu balde está furado. Você precisa entender por que esses alunos não estão ficando, porque senão é um esforço muito grande de você trazer gente para dentro de casa e eles irem embora de uma forma rápida, tá? E também tem a questão de quando você não está conseguindo trazer muitos alunos para dentro de casa. E se esse for teu objetivo, daí sim a Black pode ser sobre desconto e sobre essa questão de aquisição um pouco mais agressiva, né? O,
O Júnior perguntou se já pode começar com as perguntas. No chat você pode, Júnior, o pessoal está acompanhando lá, e daí a gente vai selecionando para a gente trazer ali no final da Masterclass. E daí, entrando um pouco mais nos cancelados, a gente consegue analisar motivos de cancelamento. Por que que isso é importante? Para você entender se o áudio está furado, onde que você precisa tratar, mas também para você não cometer algumas gafes de promoção. Então, por exemplo, se o motivo de cancelamento é preço, talvez o teu primeiro raciocínio é, vou baixar o preço. Mas não, às vezes se você reforça isso, o cliente de fato não vai ver valor. Quando o motivo é preço, a gente precisa agregar valor ao teu serviço. Você precisa conseguir demonstrar o porquê que o cliente tem que ficar dentro de casa e por que vale a pena ele ficar dentro da sua casa. Então, acho que esse é um insight muito importante. Se o motivo for falta de tempo e você trabalha com uma questão de agenda ou de ocupação, então trabalhar com algumas questões de horários mais flexíveis, ajustar um pouco esse teu ritmo. E a questão de cancelamentos altos, eu já comentei um pouco ali antes, que é bem importante você entender por que o pessoal está cancelando, para não só abrir essa boca do funil, né? Relatório de engajamento de check-ins. Confesso que esses são os meus favoritos. Eles trazem muito, muito insight para nós. Então, frequência média, taxa de ocupação, zona de risco, alunos engajados. Então, a gente tem vários relatórios para poder puxar isso. Inclusive, na dashboard, eu estava fazendo levantamento para compartilhar com vocês aonde que vocês conseguem acompanhar esses indicadores. E, gente, era muita coisa, porque a gente tem para academia, a gente tem para quem trabalha com agenda, o pessoal do CrossFit. A gente está com um relatório novo de zona de risco que está muito, muito legal para vocês poderem acompanhar. E a gente também tem o termômetro de satisfação, que a Ana comentou ali no começo, que vai ser sorteado, né? Então, o termômetro de satisfação, ele traz o quanto os alunos estão dispostos a te indicar para amigos e familiares. E essa resposta é muito importante para todo mundo. Então, você consegue entender quais alunos eles estão apaixonados por você. E esses caras aqui, eles são essenciais para você fazer uma campanha, para você trazer um indique e ganhe. Então, vai ser bem legal esse ponto. Então, quando você tem um cenário de baixa frequência, o que você faz? Você incentiva com o Clube Fit novos check-ins, eles estarem mais dentro da sua casa, né? Alunos apaixonados, vocês podem usar eles como boca a boca. No meu mundo acadêmico, né, que eu fiz meu mestrado, era sobre boca a boca. E dentro da Black Friday é um momento muito importante, porque tá todo mundo fazendo anúncio. Então, se você faz anúncio de aquisição, esses anúncios inflacionam e ficam muito mais caros. Então, quando você traz um boca a boca, quando você posta um aluno, faz uma campanha de indicação, você consegue abrir essa boca do funil sem um custo muito alto. Então, eles são muito importantes para você, precisa cuidar deles com carinho e também conseguir identificá-los. E daí, sim, você consegue ver quem está indo mais para sua academia, mas não necessariamente quem está indo todo dia é apaixonado. Óbvio que a probabilidade é grande, né? Mas pelo termômetro de satisfação, você tem certeza que esses são os seus alunos que estão que indicariam para amigo, então bora tocar eles né, e fazer com que eles realmente indiquem esse pessoal. E daí horário de pico também, um pouco do que eu falei anteriormente, para poder entender se a gente consegue distribuir melhor e fazer um aproveitamento melhor do seu estabelecimento. Relatórios financeiros. Esse daqui é tipo o meme da Nazaré, né? De um monte de número para cá, um monte de número para lá, e tá subindo e tá descendo, o que que eu preciso olhar? Então, receita por plano, e aqui é bem importante, porque para você conseguir esses indicadores, você precisa utilizar a parte de contas a pagar dentro do Tecnofit. Então, é bem importante que você suba essas informações de o que que você tem para pagar, salário dos professores, para conseguir ter essa visão. Senão, você consegue puxar a parte de rentabilidade, né, e fazer o cálculo na mão também. Isso também não é. A gente não está falando de dados muito complicados, tá? Receita por plano, por que que isso é importante? Porque o plano com maior margem é o plano que você pode trabalhar. Então, vamos ver aqui um plano de R$ 200, você tem R$ 60 de margem. Se você dá R$ 20 de desconto, você ainda tem margem. Mas se você foca em planos que eles não têm margem, você vai sair no prejuízo. Por mais que você tenha um volume, você não vai ter a rentabilidade que é importante para você nesse momento. Então, dá uma olhadinha nessa receita por plano, nessa margem que você tem dentro dos planos para escolher, né, da melhor forma.
E como eu falei, não é só sobre desconto, então a gente tem várias outras formas, se você está com a margem apertada, de trabalhar a Black e conseguir um resultado expressivo, né? Custo médio por aluno, então esse é um número bem legal de você acompanhar. Você pega todos os seus gastos e divide pelo número de alunos que você tem ativos dentro de casa, consegue entender mais ou menos quanto que custa você ter esse cara dentro de casa. E a evolução de receita mensal. A evolução de receita mensal vai ser para você identificar os meses de gap e tentar cobrir eles. Então, por exemplo, a gente sabe que dezembro e janeiro ali é um mês que o pessoal acaba desengajando um pouco por causa de férias e tudo mais. Então, o que que você acha de antecipar o pessoal que está para vencer em dezembro, agora para Black? Então, você faz uma promoção especial para esse pessoal, para que você garanta a receita e também incentive a mais que eles estejam dentro do seu estabelecimento, né? Bom, exemplos de tudo que esses números falaram podem trazer para nós, né? O primeiro deles eu tenho uma venda alta, mas um cancelamento alto. Foi o que eu comentei com vocês do balde furado. Isso quer dizer que a tua retenção está baixa, ela está fraca. Então, você precisa buscar uma estratégia que vá ajudar a tampar esse balde, para que você não fique tendo esse esforço muito grande de trazer gente para dentro de casa e eles estarem indo embora. A gente tem a venda baixa, mas a margem alta, então o potencial de aquisição é uma questão de ociosidade no seu espaço, então você tem o potencial de expansão para você trazer novas pessoinhas para o seu negócio fitness, né? E você tem uma venda baixa, porque às vezes você é uma questão de opção, às vezes você tem um ticket médio mais alto, mas você tem uma reativação alta, então você tem uma base leal, e é muito importante manter eles perto de ti, apaixonados por você, mas também pensando se você precisa aumentar seu faturamento, como que a gente aumenta esse teu ticket médio, como que a gente trabalha melhor as ocupações mais ociosas, tá? Então, é mais ou menos esse cenário, esse diagnóstico que a gente tem que criar para conseguir chegar nessa próxima pergunta, que é aquisição ou retenção, né? Não é uma pergunta fácil de para onde, o que que eu vou priorizar agora, né? E assim, às vezes você tem um direcional um pouco mais forte para cada um. Eu sou muito mais time retenção. Aqui no marketing tem uma galera que é muito mais aquisição, então me conta aí no chat também se você é mais time aquisição ou mais time retenção, porque são estratégias que são muito legais, as duas são super importantes, mas a gente às vezes tem um pouquinho mais de perfil, né? Às vezes tem um pessoal com um perfil mais comercial, um pessoal com um perfil mais de relacionamento também, né? Então, só para a gente deixar todo mundo na mesma página, aquisição é atrair novos alunos, então foi o que eu comentei, é abrir um pouco, é trazer novas pessoas para dentro do seu estabelecimento, é gerar esse movimento novo dentro do seu negócio. E retenção é movimentar quem já está dentro de casa, então é manter quem já está no seu estabelecimento, ou às vezes até está um pouquinho frio, não tá, vai uma vez por semana, ou já faz um mês que não vai. Então, você precisa engajar esse pessoal e continuar com ele dentro de casa. E elas podem coexistir, a resposta para muitas perguntas é depende, para essa também é depende. É, Se você tiver objetivos muito claros do que você quer em cada uma delas, é muito difícil você ter a mesma oferta para os dois públicos, né? Porque a gente tem objetivos diferentes para esses públicos. Então, se você tem também recursos suficientes dentro do teu negócio para que a gente não confunda essas duas estratégias, você pode trazer isso. Então, defina o objetivo bem certinho, canal, quem que vai cuidar do quê, para você fazer com que as duas aconteçam ao mesmo tempo. Mas minha dica aqui vamos focar em uma, vamos colocar todo o esforço que a gente tem nela para que a gente consiga resultados mais expressivos e lucrativos para vocês, tá? Então, começando por aquisição, trazer mais gente para dentro do seu negócio. Então, aqui o objetivo é gerar fluxo, é atrair novos leads ou prospects, né? É movimentar esse topo do funil. Então, ela vai ser uma estratégia adequada para os negócios que têm boa taxa de retenção, então, sem o balde muito furado, porque a questão de cancelamentos existem, mas esse volume não pode estar muito alto, né? Capacidade ociosa, então, alguns horários específicos ou tem bastante disponibilidade, isso você também pode trabalhar daí com aquisição,
ou algum motivo específico de aumento de base, né? O público, então, a gente está falando de novos alunos ou ex-alunos, e isso ex-alunos um pouco mais longos, porque é um cliente que a gente fala que é um pouco mais frio, então é importante você, porque você precisa praticamente reconquistá-lo como se ele fosse um aluno antigo, um novo aluno mesmo. E o que que é importante vocês acompanharem aqui? Novos contratos, agendamento de visita, e custo por aquisição. O custo por aquisição já é um indicador um pouco mais elaborado, que é você fazer o levantamento de todos os seus custos envolvidos com aquisição, então seja de anúncio, impressão de panfleto, o salário da tua recepção, se ela é 100% pensando em novos alunos, colocar isso tudo dentro de um pacote e dividir pelo número de novos alunos que você tem. Isso consegue te dar um cheiro de quanto que custa trazer alguém de novo para sua academia, né? Então isso você precisa, é muito importante você acompanhar para você entender depois que é melhor você às vezes manter e fechar esse buraco do balde do que você sempre está fazendo esse esforço, né? Então a gente vai trabalhar com venha conhecer de mote, né? Quais termos que você vai colocar de chamariz, né? Experimente, volte a se mover. Então a gente vai trabalhar com esse tipo de argumentação. Dica, gente. Quando a gente está falando de aquisição, a gente está falando de trazer movimento novo. Não necessariamente você precisa trabalhar planos longos. Então, o ideal é você trabalhar, às vezes, planos de curta duração para gerar experimentação, para encantar esse pessoal, e depois que ele já está dentro de casa, você continua trabalhando com ele. Você pode trabalhar combos promocionais ou até brindes na matrícula, tá? E eu gosto muito desse momento que é canais de divulgação. Como a gente está falando de clientes que eles não estão dentro de casa, você precisa utilizar canais externos, como redes sociais, o Google. Agora, na Black Friday, como eu comentei, dos preços muito inflacionados, as parcerias são muito importantes, um formato muito legal de você trabalhar. Às vezes com uma empresa que tem perto do teu trabalho, um salão de beleza, se você tem o teu público um pouco mais focado para mulheres, por exemplo. A gente tem as páginas de captação e que você pode utilizar essas páginas de captação numa panfletagem. E a gente tem o WhatsApp também, que a gente consegue trabalhar bastante dentro desse público, principalmente quando a gente fala de ex-alunos também, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos para tangibilizar para vocês o que já funcionou quando a gente fala de aquisição, tá? Então, eu quis trazer um primeiro exemplo de uma campanha promocional, mas que ela não tem tanto essa vibe de Black Friday, que é trazer essa questão de viva a sua melhor versão. A gente sabe que uma tendência do mercado fitness é a questão de qualidade de vida, então é quase essa questão de venha se movimentar, de venha melhorar a tua saúde, foca um pouco em você, e porque, de fato, esse primeiro passo vale mais do que o desconto que eu estou te dando. Mas você dá daí uma semana por R$ 9,90 ou dá uma semana grátis para esse cliente. Por quê? Porque você vai reduzir a barreira de entrada e vai aumentar a experimentação. Você vai trazer gente para dentro de casa, né? E o que é muito importante daí é só fazer esse follow pós o teste. Então, acompanhe esse pessoal. Você não precisa fazer um contrato de uma semana. Dá para fazer um contrato mensal com o desconto da primeira semana e tudo mais. Mas é bem importante daí você acompanhar esse cliente para dar aquele empurrãozinho, entender o que ele gostou, o que dá para melhorar, tá? O segundo comece agora, então o cliente não paga matrícula e também ganha avaliação física gratuita, e a gente traz daí um pouquinho de diferencial que é válido para os 30 primeiros alunos. Então, você reduz uma barreira de entrada que seria um custo um pouco mais elevado no teu primeiro mês, se você trabalha dessa forma, né? Você aumenta o valor percebido e até o profissionalismo do seu estabelecimento, trazendo a avaliação física gratuita, até porque daí você consegue acompanhar esse aluno e mostrar o quanto ele está evoluindo ali dentro. E a gente cria um senso de urgência ali com esse válido para os 30 primeiros alunos, né? Então, e o que é muito legal, e que eu gosto desse ponto, é que você não mexe no teu ticket médio a longo prazo. Você vai manter o custo do teu contrato, mas você vai baixar ali só no primeiro mês. Então, você acaba não sentindo o impacto dessa Black Friday no resto do seu ano, tá? Plano de entrada turbo. Confesso que esse é um dos meus favoritos. Então, o que a gente faz? A gente traz ele para vir, né,
como novo aluno, e você ganha um programa Seca Tudo para o Verão, ou alguma coisa de wellness também, e 10 treinos online exclusivos. A gente tem aqui uma questão de aumento de experiência, um aumento de valor percebido e uma conexão, porque a gente sabe que quando começa a esquentar ali em novembro, o pessoal já fica tudo louco para o verão, sendo que eles já tinham que ter começado antes, né? Mas a gente cria essa conexão com a necessidade do pessoal. E agora a gente tem dentro do Tecnofit uma solução que é quando você vende um contrato, você automaticamente você sincroniza com a ficha de treino. Então, esses treinos online eles já vão estar automaticamente no aplicativo do aluno, você não vai ter um impacto na operação do seu dia a dia. Você vai precisar gravar esses vídeos, criar esses treinos, mas eles já vão estar lá no aplicativo do aluno, você não precisa ficar colocando ficha de treino ou acompanhando ele no dia a dia. Então, assim, aqui você agrega valor, você não mexe no teu plano e você traz argumentos muito, muito expressivos para o seu aluno, você cria essa conexão com ele. A Black do Amigo, que ela é uma mistura, vai, de aquisição com retenção. Então, você vai trazer, você pega lá no termômetro de satisfação quem são os alunos apaixonados por você, quem está disposto a te indicar, e pede para eles, para eles trazerem alguém para treinar com você. E daí ele e o seu aluno e o indicado podem ganhar um mês de presente e curtirem esse movimento juntos, né? Então, dentro disso, você reduz o custo de aquisição, porque você não vai estar trabalhando para trazer esse novo cliente para dentro de casa. Você aumenta esse senso de comunidade, porque às vezes o cliente, quando ele está com alguém junto, quando ele tem essa amizade, esse senso de comunidade, ele vai mais para a academia. E você também aumenta o engajamento e a frequência do pessoal. E daí o que é legal é você trazer algumas formas fáceis de compartilhar isso. Então, deixa uma imagem já pronta, deixa um vídeo para ele compartilhar com o aluno, para que você busque esse efeito viral. Então, isso é bem legal de trabalhar no decorrer da campanha, tá? Por aqui, terminamos a aquisição. Eu sei que é bastante coisa e eu falo rápido, então eu vou até respirar um pouco aqui. A aquisição, a gente pode trabalhar muitas coisas assim, focar no desconto, tá? Então, a gente tem vários gatilhos. Eu também vou trazer outros gatilhos para você trabalhar na sua campanha, às vezes sem mexer muito na questão de valor, mas agora entrando na questão de retenção. O objetivo é reduzir, então, o churn, essa rotatividade de clientes, aumentar o tempo médio de permanência dos clientes dentro do seu estabelecimento e manter esse fluxo de receita de forma previsível, né, dentro do seu estabelecimento. Então, aqui o ideal é negócios com base que a base já está estável. Às vezes, se você tem um custo de aquisição alto, algum estúdio ou alguma academia que tem um ticket médio mais alto, é mais difícil de conseguir cliente ou uma modalidade muito específica. Então, quando você consegue trazer ele para dentro de casa, é bom você trabalhar e manter ele aqui. Ou uma baixa capacidade de atendimento, você já está com seus horários lotados, mas você precisa e você quer aumentar o seu ticket médio, você quer aumentar o seu faturamento, ou você realmente precisa fazer isso, né? Então, qual que é o público? São os seus alunos ativos, o pessoal em risco de cancelamento e quem já está, às vezes, cancelado num período de 2 a 3 meses ali, que ele ainda está disposto a voltar. O que você vai acompanhar? Taxa de renovação, taxa de cancelamento, número de reativações, o NPS, que é o número ali do termômetro de satisfação, a ocupação e a frequência dos seus alunos. Então, a gente vai falar de renovação antecipada, a gente vai falar de continuar, de treinar, de tentativa, tá? Aqui a gente vai focar em upgrade, em renovação antecipada, em bônus de fidelidade e experiência, gente. Acho que aqui, quando a gente está falando de retenção, a gente está falando de experiência, praticamente um sinônimo. E quando a gente está falando de cliente que já está dentro de casa, a gente está falando de comunicações mais one-on-ones, comunicações mais diretas. Então, a gente tem um estabelecimento com banner, com vídeo, se você tiver TV disponível, com flyer ou com folder, com o boca a boca, né? A recepção está ali, os professores estarem ali falando sobre isso também. A gente tem os e-mails, o WhatsApp e as notificações no app. Então, aqui a gente tem, inclusive, muitas ferramentas do Tecnofit para te ajudar com isso, tá? O que já funcionou para retenção, pessoal? Renova Black, então, acho que esse é
um padrão, assim, né, de Black Friday para renovação, de garantir o próximo plano com um preço especial de Black, trazendo um pouco essa questão de economia, né? Então, você tenta antecipar o... Tenta não, né? Você antecipa alguns vencimentos que iriam acontecer em meses de baixa, ou você faz o upgrade de alguns planos que você gostaria que ficassem mais tempo por aqui. Aumenta a receita e aumenta a fidelidade, porque quando o cliente acaba pegando planos mais longos, né, ou planos que façam com que ele fique mais tempo de casa, é o nosso objetivo, né? E daí aqui é muito importante, quando o cliente já está dentro de casa, essa questão de personalização e trazer um pouco mais de detalhe faz com que o cliente tenha essa percepção de exclusividade. Então, por mais que você esteja fazendo uma campanha para todo mundo que está nesse plano, a partir do momento que você coloca uma tag lá na Tecnofit de nome, a partir do momento que você agenda uma ligação e puxa quais foram os últimos contatos que você teve com esse cliente, você consegue trazer essa exclusividade e o cliente se sente ouvido, né? E a gente sabe que quando a gente se sente ouvido, a gente cria essa conexão mais forte, tá? Upgrade premiado, suba de plano durante a Black e ganha um brinde exclusivo. Aqui também é muito sobre exclusividade, né? Aqui a ideia é aumentar o ticket médio, aumentar o valor percebido e diminuir desconto. Então a ideia aqui não é ficar falando sobre desconto, tá? Eu gosto de trazer um exemplo de um box de CrossFit e que eles tinham shakeiras. Então, putz, a gente sabe que a shakeira, a gente tá sempre por aí nas academias, né, nos negócios fitness, e eles tinham, para o aluno que estava começando, era uma cor de shakeira, o aluno que já estava há 2, 3 anos era uma outra cor de shakeira, quem estava há mais de 5 anos na box tinha a shakeira dourada. Então, assim, não é sobre ser um brinde super diferente, super caro. É você criar essa vontade do cliente ter algo que é só para ele, ou de ter algo que é só para aquele momento. Então, você pode trabalhar dessa forma. E também, nesse caso, você pode trabalhar a Black como pretexto para comunicar benefícios de planos maiores. Então, no plano anual, por exemplo, você já tem 2 meses grátis, por exemplo. Você já tem esse desconto normalmente. Você não precisa trazer descontos novos. Você pode simplesmente aproveitar desse momento para comunicar esses benefícios dos planos maiores. Ou é um cross-sell com uma Nutri, de trazer um serviço agregado, né? Então, não necessariamente também é sobre menos meses, né? Mais desconto, e sim pode ser para um outro serviço agregado, né? De volta ao movimento, essa é uma forma da gente tentar reativar os clientes que já estão um pouco ativos há uns 2, 3 meses. E aqui a ideia é que a gente tenha um tom leve. Então não é para a gente tascar promoção. A ideia é que a gente tente ser um pouco mais empático. Então, volte durante a Black e ganhe uma semana extra de treino ou um bônus especial de boas-vindas. Eu sou mãe de um bebezinho de 1 ano e 4 meses. Então, assim, eu tô num momento de que eu vou treinar, daí eu paro de treinar, e daí eu vou treinar e eu paro de treinar. Se eu recebo uma comunicação de, olha, eu sei que tá difícil, mas vem aqui que eu vou te dar uma semana grátis para você lembrar de como que é importante se movimentar e ficar um pouco mais endorfinada. É muito diferente de eu chegar e falar, tem um plano de 6 meses grátis. Às vezes a questão da pessoa não é só o plano. Então, quando a gente traz um pouco essa questão de empatia, cria essa conexão com o cliente que está um pouco parado ali, eles podem ser mais produtivos, tá? Então, aqui você vai reduzir o custo de aquisição, porque você está reativando clientes que já estavam dentro de casa, e você vai aumentar o valor percebido, tá? Então, essas comunicações individuais com uma linguagem mais próxima e otimista. A cashback é uma forma de você dar um desconto, mas não de uma forma tão expressiva, né? Trazendo um termo de cashback que está super sendo utilizado hoje em dia. Então, se ele renovar o plano durante a Black, vai receber 10%, ou o valor que você tem ali de margem para trabalhar, e ele pode usar em produtos, em serviços, ou até mesmo na próxima renovação. Então, aqui a ideia é aumentar a fidelidade e aumentar o seu ticket médio. Porque, vamos lá, a gente falou lá do 10% de desconto, vai ser uns 20, 30 reais. Você tem um moletom de 100 reais no seu estabelecimento. Você tem algum outro tipo de produto que você está comercializando, uma camiseta. Dificilmente ela vai custar 30 reais. Então, a partir do momento que você traz esse cashback, você aumenta o ticket médio, dando aquela forçadinha na barra para o pessoal adquirir esse outro produto ou esse outro serviço, tá? E então, aqui a ideia é destacar de fato o benefício a longo prazo e exemplo de como que ele pode utilizar esse cashback no futuro, tá?
E daí também dá para, tipo, se o cashback tá para vencer, você coloca uma validade e dá uma cutucada e uma lembrada no pessoal também, para eles aproveitarem, tá? É, a Black Together, então aqui a gente vê muito os estabelecimentos que focam em comunidade, em engajamentos, treinos em grupo, e aqui é Clube Fit, né? A gente tem essa ferramenta dentro do Tecnofit que é gamificar um pouco não, gamificar bastante, né, o dia a dia, então incentivando o pessoal a fazer mais check-ins, a treinar mais, a indicar mais, então, você pode fazer, tipo, se você tem tantos pontos fit, você vai ganhar uma camiseta. Se você tiver tantos pontos fit, você vai aumentando isso e fazendo esse engajamento, tá? Então, aqui você vai focar bastante na frequência, né? Incentivar o teu aluno a estar mais dentro do estabelecimento e o senso de comunidade também. E aqui é legal você ir trazendo trazer os destaques, colocar nas redes sociais, porque quando a gente traz comunicação, o cliente mesmo, o aluno, né, a gente consegue entender que são pessoas reais que estão ali, e elas vão inspirar novos alunos e quem já está dentro de casa. Então, é bem legal você trazer e aproveitar desse tema para a sua Black também. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês é que nem sempre é sobre desconto. A gente sabe que normalmente a Black Friday tem essa tendência. É, às vezes é sobre desconto mesmo, então a gente também não pode esquecer, né, que os clientes eles estão esperando por isso também. Mas você pode dar um bônus, você pode dar o brinde. Eu já trouxe vários exemplos aqui para vocês. Então, é um pouco disso que eu quero trazer, para que vocês pensem um pouco de forma criativa também. Eu sei que nem sempre é fácil, né? Para que a gente consiga entender se você tem margem e faz sentido para o teu negócio, utilize o desconto. Mas se isso não vai ser saudável para o teu negócio, procure outros caminhos. Existem vários caminhos para a gente traçar. E aqui eu trago 4 gatilhos que a gente utiliza, que é a questão da urgência. Então, até sexta, são poucos dias, né? A gente trazer essa constância na comunicação e trazer essas datas específicas funcionam bastante como gatilho para forçar o usuário a fechar o quanto antes. A questão de escassez, eu até trouxe um exemplo de é só para os primeiros 30 alunos, então você trabalha bastante com isso. Exclusividade, eu também falei bastante sobre isso, então quando o cliente ele quer se sentir visto, ele quer se sentir ouvido, o seu aluno, ele quer se sentir especial. Então, quando você coloca ele nesse lugar, a gente tende a converter mais, a fechar mais, a reter mais, a encantar mais, né? E a questão da surpresa. Então, a surpresa, a Amazon faz bastante isso de no dia 10 vai ter um Amazon Day, o Prime Day. Então, ele fica trabalhando uma data sem falar o que vai acontecer, para que a gente crie o engajamento e faça com que as pessoas estejam prestando atenção nesse momento. Então, você também tem que entregar, né? É, mas é uma estratégia bem legal para você trabalhar, porque às vezes, operacionalmente, você não consegue fazer a Black Friday hoje, acho que até o pessoal falou que eu faço semestralmente a Black Friday. Então, se você, às vezes você não tem como fazer o mês inteiro de Black November, você trabalha nessa surpresa para você ir engajando o pessoal, para daí você focar só na última semana ou só na última sexta-feira mesmo. Então, a gente sabe que nem todo mundo tem recursos disponíveis para ficar trabalhando promoção o tempo inteiro, então esse é um gatilho bem legal de se trabalhar também. E daí, quando a gente fala de prática, né, gente, a parte da estratégia é muito importante, mas colocar na prática a gente sabe que também não é tão fácil. Como eu falei para vocês, essa é uma masterclass um pouco diferente. Se eu fosse mostrar para vocês como fazer tudo aqui, todas as ferramentas que a gente tem dentro do Tecnofit para ajudar, a gente teria que ter mais uma hora, pelo menos. Então, a gente já teve uma masterclass sobre relatórios, que eu comentei com vocês, e que ela está disponível para vocês olharem quantas vezes necessário. A gente tem a masterclass do Dia do Cliente, que fala muito sobre essas ferramentas que a gente tem disponíveis para rodar promoções dentro do sistema. Então, vocês podem olhar ela também várias vezes. A gente tem também inteligência artificial no suporte, que às vezes eu tenho usado ela muito, por quê? Porque eu falo, eu queria um relatório específico. Como que eu consigo fazer isso ali? Então, conversa com a inteligência artificial
às vezes até assim, com medo, sabe, de entender o que que tem dentro do sistema, explorar um pouco, fazer essas perguntas para ela, para você conseguir entender e, de fato, aproveitar melhor o sistema. A gente tem, eu não sei se todo mundo sabe, a gente lançou em 2023, já faz bastante tempo. Wagner, a gente vai compartilhar esses links da Masterclass na sequência, é, e daí tanto no grupo, na comunidade do WhatsApp, quanto no e-mail também. Mas você também, acho que a Ana comentou que você também pode mandar uma mensagem no suporte que o pessoal compartilha com vocês. Em 2023, a gente lançou essa IA de gestão no WhatsApp. O que que é ela? Você faz o cadastro do seu número de telefone dentro do Tecnofit e você pode conversar com a Tecnofit no seu WhatsApp. Então você pergunta qual que é qual que é o meu ticket médio, quantos alunos eu tenho ativos, quantos alunos eu tenho de pés, e ela responde, óbvio que ela tem algumas limitações de dados que ela puxa para você, mas você não precisa necessariamente estar ali na frente do computador. Você pode perguntar para ela ali no momento que você está em trânsito, quando está parado no trânsito insano, né? Ou quando você está esperando na recepção de algum estabelecimento. E a gente também tem a nossa central de ajuda que consegue trazer para vocês muitas informações. A gente tem mais de 700 artigos que o pessoal trabalha para trazer essas informações para vocês, tá? E, então, mas, né, vocês podem colocar rodar, mas a Tecnofit está aqui para colocar e ajudar vocês a colocar essa estratégia acontecer. Então, a gente tem site e página de captação, né, com esses links de agendamento de visita ou de aula experimental. A gente tem página de vendas e cadastro de promoções. Essas páginas de vendas e cadastro de promoções, elas são muito importantes para depois você poder traquear. Então, cria um contrato exclusivo, cria uma página de captação exclusiva para Black, você consegue personalizar ela, né, com essa carinha da Black Friday, mas também para você acompanhar os resultados, né? Você consegue depois em alguns relatórios ver da onde que esse cliente veio. Então é bem importante você também fazer essas configurações ali do sistema. Campanhas de automação, então aplicativo, WhatsApp, SMS, e-mail. A gente tem agora a gente tem o WhatsApp integrado que consegue automatizar os disparos para já clientes dentro do Tecnofit. E também a IA de vendas, né, que está dentro do WhatsApp, que vem para responder esses prospects. Então, se você está focando em atração, lá na aquisição, a IA de vendas vai te ajudar bastante a triar esse pessoal e conseguir trazer para a tua recepção uma negociação e momentos mais chave, tá? E aproveitem que a IA de vendas ela está nesse período de lançamento, tá? Ela está gratuita agora, então aproveitem esse momento para testar e entender se faz sentido para vocês e com certeza ela vai ajudar bastante nesse momento de Black, tá? Clube Fit, então, é essa questão de engajamento e gamificação do pessoal. Termômetro de satisfação, que nossa, é uma paixão minha, que é de fato você conseguir acompanhar os clientes que já estão dentro de casa, entender o que que você tem para melhorar, o que que já é bom para você ir trabalhando, tá? Então, o termômetro de satisfação, ele é, assim, um tesouro para qualquer empreendedor, para conseguir entender aonde precisa melhorar, aonde você vai investir os seus próximos passos. Então, dê uma olhadinha com carinho no termômetro de satisfação e a indicação de amigos, que a gente tem algumas ferramentas, tanto contratos compartilhados, quanto a questão de indicação de amigos que você pode trabalhar para não onerar tanto a operação de vocês, tá? E eu estou correndo aqui porque nosso tempo já está acabando. A gente sabe que tem muito aprendizado que vem depois da campanha, então, como eu falei para vocês, a gente checar, a gente acompanhar, a gente definir meta para poder ir entendendo como isso está acontecendo é muito importante. A gente consegue fazer isso tudo dentro do Tecnofit. E esses aprendizados que vêm depois da campanha, eles são muito importantes para o teu próximo passo. Então, analisa os resultados. Faz um comparativo do número que você tinha antes para o número que você tinha depois. Aproveite a inteligência artificial, daí não só da Tecnofit, tá, gente? A maioria dos nossos relatórios são exportáveis, então só cuidado com alguns números, alguns dados sensíveis, mas tira um print, manda para a IA, pede para ela te ajudar nesse momento, que eu sei que às vezes é difícil para a gente entender qual que é o nosso, conseguir montar esse raciocínio, mas a gente pode usar bastante a tecnologia para dar esse suporte. E isso daqui é muito legal. Quer entender o que funcionou? Então, com os dados você vai conseguir ver que melhorou isso, que funcionou aquilo, mas busque entender o que não funcionou. Porque errar todo mundo erra e faz parte do processo.
mas a gente não quer errar de novo, né? Então, conversa com a recepção, conversa com os instrutores, com os seus alunos para entender se deu certo ou não, para que na próxima você não cometa os mesmos erros que você cometeu na atual. E daí ajuste para o próximo ciclo. E aqui é bem legal você documentar. Então, manda um áudio para você mesmo no WhatsApp, escreve num documento para você poder acompanhar depois, para que você consiga, daqui um ano ou na sua próxima campanha, você voltar para esse material e falar, olha, fez sentido, eu vou fazer isso, eu não vou repetir isso. Então, é bem importante essa questão de documentação e de você relembrar isso depois. E chegamos no bônus, gente. Eu sei que é muito conteúdo, muita informação. Eu vi que vocês estão mandando várias perguntas, não consegui acompanhar tudo. E daí, por isso, que a gente desenvolveu, vocês também pediram um checklist. Então, tudo que você precisa fazer, revisar antes, durante dessa data, para você ter uma campanha mais lucrativa, a gente montou esse checklist. Vocês vão receber tanto por e-mail quanto lá na comunidade. É um documento em PDF interativo que você pode ou imprimir, se você gosta de dar os checks, assim, né? E também escrever, ou se você já tem mais essa habilidade de digitar ali, você também consegue fazer tudo online. Então, aqui a gente montou esse documento que ele vai ser complementar a essa masterclass que eu dei e que lembra quais relatórios, quais indicadores. A gente entra um pouquinho mais na parte operacional de post de redes sociais, de o que você precisa montar ali para rodar mesmo no teu dia a dia, porque a gente sabe que é uma loucura, vocês precisam equilibrar vários pratinhos, tá? Então, a minha parte é isso. Ana, agora é contigo. Beleza, Má. Nossa, foi maravilhosa essa masterclass. Eu acho que trouxe assim muito insight. Isso que a Marina comentou da inteligência artificial é essencial para quem está um pouco nessa dúvida ainda. Então, o que eu faço? Às vezes você manda um áudio, desabafa para a IA, sabe? Meu negócio é nesse segmento, eu estou passando por isso, esse é meu público-alvo, e ela vai te dar várias ideias legais para você começar a aplicar. Então, vamos só para o momento de tira dúvidas. Então, Má, a gente teve várias perguntas. A primeira, a gente teve umas 3 pessoas que comentaram sobre os pés. A Marina, ela já fez um treinamento interno para a gente, então ela sabe um pouquinho como a gente consegue se adaptar aos alunos pés para não ser um prejudicial para o negócio de vocês, ser um complemento. Então, Má, hoje, o que você sugeriria para a gente começar a utilizar os alunos pés como um benefício para o negócio e não como, por exemplo, um concorrente da própria academia, por assim dizer? O PES ele pode ser utilizado muito como uma porta de entrada, então a gente sabe que, putz, às vezes a gente fica pensando, o PES, o aluno vai ficar treinando num lugar, vai ficar pingando de uma academia para outra. Mas a gente sabe que exercício físico é rotina, e a gente sabe que também é proximidade, a gente sabe que precisa estar perto dele, né? Então, se o aluno tá dentro do seu estabelecimento, você já sabe mais ou menos quanto que, por exemplo, o aluno paga para o Total PES ou para o El Hub. Traga um plano que vai agregar, que agregue um valor, então, ou um cross-sell, né, ou uma avaliação física, ou uma Nutri, para que você talvez traga esse cara do Total Pass para virar um aluno recorrente. Então, acho que quando você agrega valor à tua entrega, trazendo esses pontinhos-chave, você consegue manter esse cliente dentro de casa. A gente fala que quando existem algumas regras, daí, dependendo da negociação que você tem com os pés, você pode renegociar. Então, se isso não está fazendo mais tanto sentido para você, volta e conversa com o El Hub, conversa com o Total Pass, para ver se você consegue aumentar o valor que eles estão retornando para você, porque né, a gente precisa fazer reajustes. E é uma coisa muito, muito legal. No relatório de Hub, a gente ainda não tem esse mesmo relatório do Total Pass, porque a Total Pass não passa algumas informações para nós, que você consegue acompanhar quantas vezes aquele teu aluno foi. Então, a gente sabe que existe uma limitação de, sei lá, 10 vezes, 10 check-ins para o Hub não te trazer mais, já atingiu o limite de rentabilidade daquele aluno, né? Então, você consegue ver qual aluno ainda não bateu esse limite e qual aluno já bateu. Então, aquele aluno que não bateu o limite, chama ele de volta, tenta trazer ele para dentro de casa. Então, acho que existem várias oportunidades, inclusive também algumas coisas que a gente pode trabalhar de limitação de horários para os alunos PES, quando a gente trabalha de agenda, mas principalmente essa questão de tentar converter um aluno Total PES ou de aluno PES para os seus planos normais, agregando valor ao serviço. Acho que
essas seriam minhas dicas. Perfeito, Má. O Júnior trouxe... A limitação, acho que até a Natália trouxe ali, a limitação de horários não é uma prática super que a gente indica, né? Dependendo do seu negócio, faz sentido. E eu acho que, assim, é um aluno normal, você tem que tratar ele como um aluno teu, você precisa encantar e trazer esses benefícios para ele. O que você consegue fazer é equilibrar os alunos recorrentes com os alunos PES. Então, traz 5 vagas dos seus alunos recorrentes e 4 vagas de PES, e daí você consegue equilibrar para você também dar valor para todo mundo, né? E uma coisa legal, Má, nesse momento, por exemplo, sempre tem aqueles alunos de Gympass que às vezes frequentam muito só a sua academia, mas são de Gympass. Não pagam, por exemplo, uma mensalidade trimestral, semestral. E a Black Friday também é um momento de talvez você trazer um benefício para os teus alunos, que já são pagantes dentro do seu negócio, e que naquela conversa, às vezes a pessoa que é de Gympass, ela quer aquele benefício. Então também é uma oportunidade para trabalhar nesse aspecto. Aqui o Júnior trouxe para a gente, o Júnior, ele super engajou aqui com a gente, foi muito legal. Então ele comentou que a Black dele do ano passado foi um sucesso, que ele fez essa questão de mobilidade de planos mensais para planos trimestrais e anuais. E ele perguntou qual que é a melhor, é uma Black de retenção ou é uma Black de prospecção? Isso vai depender muito do momento que ele está, né? Então, se ele está com já uma taxa de ocupação grande, ele está com o churn, né? As pessoas estão ficando dentro de casa, talvez faça sentido ele reter esse pessoal e focar nesses aumentos de ticket médio. Agora, se tem muita ociosidade, se ele acabou perdendo por algum motivo específico alguns alunos nos últimos tempos, daí ele pode ir para essa parte de aquisição. Então, vai depender muito daquele cenário, daquele diagnóstico lá que eu comentei ali em si. Legal. Vou ali para a pergunta da Sônia, que ela tem um contexto em que todos os planos, eles são reajustados ali em janeiro. Então, a maioria dos clientes dela faz ali a renovação do plano em janeiro, por exemplo. Como que ela consegue aproveitar esse momento da Black, sendo que o foco ali de renovação, enfim, de vendas está ali em janeiro, por exemplo? Eu acho que você pode, inclusive, trazer como vai existir o reajuste em janeiro para o pessoal aproveitar a Black Friday para garantir o preço de 2025. Então, acho que é um momento, inclusive, de falar, ó, lá em janeiro você sabe que tem o reajuste. Então, volta, vamos garantir aqui mais um ano com esse valor de 2025. Legal, Má. Eu acho que é uma possibilidade legal. Eu acho que muito do que a gente traz de conteúdo aqui é legal você entender, olhar para o seu negócio e adaptar. E daí, já juntando com uma outra pergunta que a Sônia fez, ela comentou que ela é um estúdio de dança. Então, isso difere de alguns exemplos que você trouxe ali para a gente em relação às campanhas. Mas tem alguma campanha específica que a gente pode fazer de forma criativa ali para um estúdio de dança? Eu acho que o estúdio de dança ele tem muito na questão de taxa de ocupação, né? Então, a parte de engajamento dos seus alunos, eu não sei se eles fecham por modalidade, né? Às vezes é você trazer uma novidade. Então, tá todo mundo fazendo hip hop. Você quer, e a gente tem um horário de outra modalidade de dança que está ociosa. Faz talvez um combo de 2 modalidades, faz eles experimentarem outra modalidade para poder se movimentar. Então, tem esse formato de você abrir outras modalidades, se você vê que tem uma modalidade que está um pouquinho mais baixa. A questão do engajamento, né? Então, que eu trouxe ali de upgrade, ou até mesmo de uma frequência maior. Então, você vê que tem os alunos a maioria dos seus alunos vão uma vez por semana, mas você quer que eles apareçam mais no seu estúdio. Então, faz uma campanha para aumentar a frequência deles. Então, assim, acho que talvez eu não tenha dito o estúdio de dança, mas dá uma ouvidinha de novo ali, principalmente nas questões de experiência e retenção, que podem fazer bastante sentido. Legal, Má, obrigada. Eu vi que o pessoal mandou bastante pergunta aqui, bastante dúvida. Uma coisa que eu indico vocês é para aproveitarem o seu gerente de contas. Então, entra no suporte, pede para conhecer o seu gerente de contas, às vezes troca uma ideia com ele sobre essa questão.
que você acha que eu posso fazer no meu negócio? O meu negócio é desse segmento. É muito legal ter essa troca e a gente consegue auxiliar vocês de uma forma mais personalizada. Agora, só para a gente terminar o treinamento, eu vou espelhar aqui minha tela, Má, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa Black, de fato, da Tecnofit. Então, a gente também vai estar com condições especiais em novembro, então eu queria trazer para vocês. Então, em novembro, a gente vai ter a nossa Black, né? Então, a gente vai ter até 30% off em alguns planos. Então, renovação, por exemplo, mobilidade de mensal para trimestral, semestral e anual, e expansão de base. Então, se você está perto da sua renovação, às vezes já está pensando em fazer uma abertura de uma nova conta, ou eu sou um plano mensal e eu quero aproveitar esse desconto para ir para um trimestral, vai ser um momento perfeito, porque a gente vai ter um desconto bem legal e opções de parcelamento também. E daí, nesse caso, também é só solicitar o contato do seu gerente de contas pelo suporte, que daí a gente chama vocês, faz todo o atendimento e vai ser um prazer ter vocês também aproveitando essa Black Friday. E agora, em relação a quem ganhou o sorteio, né? Então, enquanto vocês estavam aí perguntando, a gente fez ali o sorteio do termômetro de satisfação. Então, foi a Camila Tavares. Parabéns, Cami. Você pode direcionar até o nosso suporte, comentando que você ganhou ali o sorteio da Masterclass. Ou se você quiser enviar o teu número aqui, eu vou ficar aqui até um pouquinho mais de tempo. Então, se você quiser enviar seu número, eu também já te chamo. Mas parabéns. E, pessoal, só lembrando que quem responder também o feedback que está aqui fixado, vai ter uma chance de concorrer a um ano também do termômetro de satisfação. E eu só queria agradecer novamente por mais uma Masterclass, eu estou aqui em todas, então tem algumas pessoas que eu já vejo que estão em outras Masterclasses e eu fico muito feliz com isso. Contem com a gente para esse apoio, para crescer, para criar estratégias, conversar sobre negócio, conversar sobre gestão, a gente está aqui para isso. Queria agradecer também a Marina pelo conteúdo totalmente incrível, com muito insight. A gente vai começar a sair por aqui. Eu vou só ficar na tela aqui para quem quiser preencher ali o formulário de feedback, ter o seu tempo ali, mas então finalizamos. E em relação a envio da Masterclass, todo mundo vai receber no e-mail tanto o vídeo gravado, tanto o checklist da Black. E também quem está na nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, que a gente tem dica de gestão, que a gente tem inscrição antecipada das Masterclasses, também vai receber por lá. Então, quem quiser entrar na comunidade e não tá, é só mandar o número por aqui também. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse investimento do tempo de vocês aqui com a gente. E a gente se vê na próxima Masterclass. Obrigada, Má. Obrigada, pessoal. Boa tarde.